Olá, meu caro, olá, minha irmã. Nós já estamos chegando ao final da semana. Hoje já é sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Quero convidá-los ao Evangelho do Dia, a força transformadora de Deus por meio da sua palavra. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus nos dê a graça para lermos Marcos, versículo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos aqui a apresentação de João Batista no seu desfecho final, o trágico fim da sua vida. Hoje a igreja comemora uma santa que morreu mártir e virgem, Águeda. Um contraste aqui estabelecido com Herodes. Herodes, o homem sensual, que cede a uma sensualidade, a um erotismo desordenado que se torna adúltero, escravo do prazer. Águeda, a moça simples e que vai doar a vida por Cristo numa vida casta, austera, bela e que vive a sua sexualidade de modo tão bonito, tão livre. Ela não se deixa escravizar. Testemunhos para o mundo de hoje. Herodes, o contra-testemunho, bem mostrando o que uma sociedade erotizada pode dar. Chegar ao completo desvario, ao descontrole, uma sensualidade, uma sexualidade vivida como fim em si mesma, uma satisfação sempre crescente dos desejos. Águeda mostrando que é possível a vivência da castidade que liberta, que torna a sexualidade bela e pronta para o amor. Meus irmãos, o fim de João Batista aqui está colocado. Ele viveu para anunciar e agora, terminando a sua mensagem, morrerá testemunhando a sua fé. Aquele homem viveu para servir e, digno até o fim, ele não hesita em morrer em nome daquilo para o que viveu e em quem acreditou. Viverá e morrerá por causa de Deus. Ao ver Jesus, ele não tem mais dúvidas. Eis o Cordeiro de Deus, envia já os seus para segui-lo. Não é um fanático religioso que projetará sobre si as luzes. Convém que eu diminua para que aquele que eu anunciei cresça. É ele que deve aparecer. Eu devo desaparecer. E desaparecerá nessa morte triste, num banquete trágico em que cessará a história de João. Maravilha de testemunho de João. Um homem que sabe
que viveu apenas para anunciar. Ele não é o anunciado, um homem que mostra como todo mensageiro de Cristo deve viver. Não viver para projetar a si mesmo, mas apenas projetar o Cristo e desaparecer sem nenhum tipo de anúncio de si mesmo. Rezemos. Deus, nós louvamos ao Senhor pela pessoa de João Batista, o seu testemunho austero e belo, a sua dignidade, a força do seu exemplo e do seu anúncio, o testemunho profético vibrante que teve. Senhor, ajuda-nos a viver assim a nossa fé, a não ter medo de dar a vida, de viver com convicção que cremos e não de um modo frágil, tíbio, que corre quando chega a aprovação. Ajuda-nos a ser ajudados pelo testemunho de João. Os pedimos. Amém. Recebamos hoje a bênção, pedindo a intercessão desse homem de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus com o testemunho de João Batista, o testemunho de Santa Águeda.